Fala torcida, fala pessoal do Fato Tricolor, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Me permita entrar na sua casa essa tarde para te passar as últimas notícias, né? Infelizmente ontem, como eu falei no vídeo anterior, nós acabamos sendo eliminados da Libertadores por culpa dessa gestão incompetente que nós temos hoje no São Paulo, que é a gestão do Júlio Casares, aí o presidente do São Paulo há 5 anos, que vem fazendo uma péssima gestão desse maravilhoso e grandioso clube, instituição que é o São Paulo Futebol Clube, com nossos passados de glórias e etc. que nós conhecemos. Infelizmente, viemos sofrendo na mão dessa péssima gestão do senhor Júlio Casares, né? Como eu já falei, já fiz vídeo aí no canal, tem vídeo só sobre ele, e comentei um pouco ontem também. É difícil. Vamos lá para as últimas notícias, né? Ontem tivemos a péssima atuação ali, principalmente ali do Bobadilla, né? Que acabou ali fazendo o passe incorreto, recebendo a bola ali, tentando alçar ela no alto, que daí abriu chance para ele fazer o gol. Analisando os jogos, a gente vê claramente que o São Paulo tomou gols por erros de passe, de colocação de bola, de toque. E a gente, nesses simples erros, né? Erros de iniciantes, erros bobos, que acabamos tomando o gol e sendo eliminados. Aí nós temos também aí, ontem nós tivemos o Rigoni, né? Dando risadinhas ali com o juiz, tal. Jogar que é bom, até agora nada, né? E ainda mais um momento que o São Paulo mais precisa, né? O Rigoni aí, dando risada. Vou mostrar o vídeo aqui também do Lucas, que acabou chorando após a eliminação, né? Teve o Luciano que, é assim e tal, encheu o olho de lágrima ali também. Mas é complicado. Mas o Rigoni, galera, pra quem não sabe, é um jogador que está há 4 anos no outro time que ele veio, de onde ele veio, ele está há 4 anos. Nos últimos 4 anos, ele fez 7 gols. Só pra você ter uma ideia do tipo de jogador que o São Paulo vem contratando atualmente. Refugos de outros times. Enquanto nós tivemos a chance de trazer o Marcos Leonardo, né, lá do Al Hilal, perdemos a chance por conta dessa gestão incompetente, que não tem nem dinheiro em caixa, porque acabaram com o clube nos últimos anos, com caixa do clube. Não tem a hombridade de assumir que errou. E aí, já viu o que acontece, né? É complicado. E agora o que nós podemos esperar do São Paulo? Simplesmente se manter na tabela do Brasileiro e tentar se classificar para a Libertadores do ano que vem. Então o ano pro São Paulo é esse, galera. E ano que vem é torcer aí para acontecer alguma melhora, alguma coisa, mas é complicado. Então aí a gente foi eliminado, prejuízo aí financeiro pro clube, para você que não tem ideia, esse prejuízo que deu, que é um dos títulos do vídeo, o clube ele vai deixar de receber cerca de 13 milhões em premiação. É uma grana boa para um clube que deve 1 bi. É complicado. E aí o superávit do Casares, né, que ele disse que o ano tem que fechar o ano no superávit, vender os jogadores da base, né? Vamos ver se vai fechar depois dessa eliminação. E aí, além disso, a eliminação aí, como eu mostrei, tem um vídeo aí do Shots, a torcida xingando o Casares com razão, desencadeou em protestos, né? Já tá com críticas aí à diretoria, especialmente aí sobre ele, como eu falei, e as manifestações estão reclamando também sobre a má gestão, o departamento médico e a preparação física do elenco, como nós estamos vendo aí, que meses para o jogador se recuperar. O Lucas tinha uma fibrose no joelho, foram ver que era uma fibrose depois de meses, não se deram conta e aí tivemos um desfalque em muitos jogos sem o Lucas por conta da equipe médica que está lá. Difícil. E aí vamos lá. Enquanto isso, né, lá as categorias de base seguem na atividade, tá no Campeonato Paulista, enquanto o time profissional tá tentando se recuperar aí no Brasileiro, né? E as 4 categorias de base do São Paulo tem jogos aí nesse final de semana aí no Paulista e algumas já com vantagem. A base ensinando os profissionais aí nesse momento a como jogar, né? Então vamos ver aqui o Souza desabafar. Competência dos jogadores, com certeza. Não tem Da Copa do Brasil, por que você perdeu da Copa do Brasil? competência. Competência dos jogadores, com certeza. Não tenha nem dúvida disso. Aí foi uma eliminação por falta de competência. Não tem competência pra chegar no Tava São Paulo. 2x0 aqui no Morumbi, tomaram 2x1, acharam que ia ganhar, chegaram lá jogando com o time misto, time misto, lembra? Poupou os jogadores de novo. Quem que poupou o jogador? O Crespo. Crespo. Agora, a verdade é uma só, craque. O Não, maior, só do Copa do Brasil, você vai falar agora. o maior culpado dessa eliminação aí não é o Crespo também. Quem é? A direção. Certo. É totalmente a Ó direção. o Sabino. Nossa, O Sabino você não fala nada, né? Mas do Luciano, vocês metem o pau do Luciano, né? Mas Tem 100 gols. 100 gols com a camisa do São Paulo. Gostado isso, né? Mas o Luciano parece sem vontade, craque. Essa é a questão. Libertadores você não ganha só jogando, não. Você tem que empurrar o cara, dar uma Não, e o chegada, Jandrei? dar um carrinho. Não, e o Jandrei? O Jandrei era jogador e faltou goleiro na linha, os caras botaram ele. Quem contratou? Quem contratou ele? Já saiu já. Mas quem contratou? O cara foi lá, botou uma arma na cabeça da direção e pediu pra contratar ele? Não. É a direção que tem contratado. Todos os treinadores que passaram no São Paulo, o Dorival disputou, ficou 18 Vai jogos. gritar não, Souza. Quem grita aqui só eu, irmão. 18 jogos. Você não vai gritar E não. você me calou durante muito tempo. E eu quero falar. 18 jogos sem perder. Rogério Ceni, 13 jogos sem perder. Zubeldia, 13 jogos. Capini também. A culpa é do treinador? A culpa é da direção que não faz reformulação no elenco. Não tem dinheiro. Um departamento médico que parece que é amador, que pega o nosso melhor jogador, nossa melhor esperança, e o cara tem uma lesão e o cara tá 6 meses. Nesses 6 meses, o Yuri Alberto operou, tirou a vesícula, quebrou a costela, operou a hérnia e voltou. E o nosso melhor jogador, os caras decidem operar o cara, faltando 20 dias pra um jogo importante, uma competição importante pro torcedor. Então como é que você vai colocar a culpa que não é na direção? Dá uma olhada no esse ano. Ganhou sua experiência, ganhou nada. Não, e o Atlético Paranaense tá na Série B. Agora tá com 45 pontos. Vai brigando pra subir. Deus queira que Série ele B. possa subir. Não, Série B. Série B. Mas e o Crespo, Souza? O Crespo chegou e fez o que o Rogério fez. Falou pro torcedor a realidade. Falou Fala pra mim não, Souza. Fala pros ó, caras lá, falou, é que assim, você tava aqui, ó. Vou ficar aqui. O que foi, Tá. Souza? Não, é que você falou olhando pra mim, aí eu olhei pra você. Bom. Você quer que fale pro torcedor? Quero que você fale pro torcedor. O Crespo falou, ó, o Crespo chegou e falou exatamente o que tem que ser falado. Você acha que ele tá muito Crespo? Ele tá um pouco ainda. Ele falou o que tem que ser falado, ele falou no português bem claro. Nós não temos time pra brigar em outras competições. Concordo aí com o Souza. Realmente, a culpa, como eu falei, galera, a culpa maior,
Aí é a diretoria. Vamos ver outro vídeo aqui, que eu tenho uns shorts aqui no meu canal, e sobre ontem. A gente criou chances. Eu tive um ali, na hora que eu fui chutar a bola, deu uma quicada, pegou na parte de cima do meu pé, coisa que não acontece, principalmente comigo. Eu que nessas horas eu sempre tô ali para ajudar meus companheiros com gols. Nessa série de quartas de final eu não pude ajudar, eu não pude fazer gols. Luciano aí dando a desculpa, né? Como vocês puderam ver. O que falar? Próxima. O Luciano pra mim ele é o tipo de jogador que ele joga quando ele quer. Quando é contra o Corinthians, um clássico assim, ele dá vida. Mas quando é outros jogos, parece que às vezes eu tenho a impressão de que o Luciano dá uma certa pipocada. Então é complicado. Agora vamos ver outros shorts aqui. Sobre o Crespo. Ontem na coletiva, falando sobre o São Paulo e a gestão financeira. Então vamos ver o Crespo aqui falando sobre ontem, sobre a gestão financeira do São Paulo. Efectivamente, a situação do São Paulo está. Então, tentamos de fazer o melhor possível, como estamos fazendo até hoje. Às vezes alcança, às vezes não. Às vezes você pega um time que estava 15, mas com um ponto da zona de rebaixamento, com mais um, e talvez mais 2 jogos. Então, não são 15, talvez é 18. Talvez. Hoje está 7. Deu certo no Brasileirão? Deu certo no Brasileirão. Pode dar certo? Sim, deu certo na oitavas. Quartas, chegou e deu o máximo. Mas a realidade é esta. Esta aqui. Então é muito difícil. Hoje, todo aquilo que eu possa falar para você parece uma desculpa. Não, não é uma desculpa. Na realidade é que você já conhece. Não precisa. Você, entendeu? Então, vale para todos. Gente, se você me diz, por que chegou este, se foi, vendeu. Gente, você pensa que eu não sei, que não sabe nada? Sim, posso fazer alguma coisa. A realidade financeira do São Paulo é esta aqui. Então, como você pode ver que o Crespo desabafou, falou, esta é a realidade financeira do São Paulo. Para vocês verem que o problema do São Paulo é a gestão, é o problema financeiro. Então vamos lá ver outros shots aqui do Lucas. Moura chorando com a sua família após a eliminação do São Paulo na Libertadores da América. Muito abatido o Lucas Moura aqui com exclusividade. Então vocês puderam ver aí o Lucas Moura chorando aí após a eliminação. O Lucas Moura é um São Paulino, né? Máximo respeito ao Lucas, que tem uma história no clube, né? E ainda jogou depois de uma lesão. Ontem entrou, tentou fazer alguma coisa, mas infelizmente um time não depende apenas de um único jogador, né? Não. Vergonha. Vamos ver o craque Neto. Isso é uma vergonha. E vocês acham ainda que o São Paulo é soberano? O São Paulo já foi soberano. Que vergonha, hein? Que coisa ridícula o São Paulo, hein? Que coisa vergonhosa. Que jogadores vergonhosos. Aonde está o Oscar? O craque Oscar. Lucas Moura. Aonde se encontram os jogadores do São Paulo? Vocês não têm ideia o que é o São Paulo, né? Vocês são jogadores medíocres. 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 Isso é uma história que vai ficar marcada para o resto da vida. O que vocês fizeram em relação aos últimos jogos da Libertadores, isso é vergonhoso. Vergonhoso. Perder o jogo dentro de casa, tomar 3-0 do LDU, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E vocês acham ainda que o São Paulo é soberano? O São Paulo já foi soberano. O São Paulo já foi um dos maiores clubes do mundo. Vergonha. Vocês que jogam no São Paulo, que trabalham no São Paulo, vocês tinham que ter vergonha na cara do que vocês fizeram pro torcedor são paulino. Tá aí, né? Tá aí, né? Complicado, hein, galera? Vamos ver aqui alguns vídeos, alguns comentários também. Continuando aqui. E já retornamos. São Paulo que tem vários jogadores aí voltando no departamento médico, tinha a volta do Luiz Gustavo, do Lucas, mas a questão foi o Oscar. O Hernan Crespo disse na entrevista coletiva que o Oscar, que não foi nem relacionado para essa partida, não tem treinado com os companheiros do São Paulo. Isso que o São Paulo tinha divulgado oficialmente, que o Oscar estava treinando sem restrições. Depois a assessoria de imprensa do São Paulo falou que essa confusão foi porque o Oscar não treinou no treino coletivo com os companheiros, mas ficou essa questão entre o Hernan Crespo e as informações divulgadas pelo São Paulo.
São Paulo que agora tem o Ceará pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira. O São Paulo, como eu disse, é o 7º colocado na competição, eliminado na Conmebol Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, agora a briga no Campeonato Brasileiro. Marcelo. Tá certo, muito obrigada, tá, por todas as informações. Vamos seguindo o nosso Sport Center agora falando de São Paulo. São Paulo. Tá aí, né, galera? Como eu falei, vamos aqui para outro vídeo sobre o Casares. Isso, que a torcida vai, o Casares? Opa! Olha, Você quer ver o circo pegar fogo? Você quer fazer uma pergunta ou você quer dar uma assistência? Eu levantar a bola para cortar, não. Só para ilustrar o que o Trajano falou, ouça aí a torcida. Encheu o estádio, e aí, para chegar no xingamento do Casares, depois a gente fala do time, né? Porque acho que o time tem questões também palpitantes. A coisa que simbolizou o que é o Casares hoje para o São Paulino foi nos acréscimos, com o time já eliminado, quando é anunciado o público e a renda. A torcida aplaudiu e reverenciou os 54 mil pagantes e vaiou a renda. E foi uma baita renda, foi uma grande renda. Exato. A renda perto dos 9 milhões de reais. Para vocês terem ideia, a renda do Palmeiras e River foi 4 milhões de reais, né? Menos da metade. Por quê? Porque o Casares e sua trupe colocaram os ingressos a preços exorbitantes, né? Então, aplaudir a presença do público, que fez recepção, que incentivou e tal, mesmo pagando um preço absurdo, faz sentido, e vaiar a renda também tem um significado bem interessante, né? Tirone, o Casares agora virou a pior coisa pro Casares, a pior coisa que aconteceu pro Casares em 2025 foi a queda do Zubeldia, né? Porque até a queda do Zubeldia, qualquer situação do campo, eliminação, situação, era concentrada no técnico do São Paulo. Saiu o Zubeldia, saiu o sofá da sala, o São Paulo melhorou no Brasileiro, piorou na Libertadores, e a questão central se volta contra o mandatário do clube. Também em relação a alguns jogadores, mas sobretudo ao presidente. Aí, Juca, eu acho que a grande questão envolvendo o Casares é a forma pela qual ele vem conduzindo o São Paulo, que inclui um golpe para o segundo mandato, a tentativa, e aí a gente tem que também entender esse lado, a tentativa de estancar a sangria financeira do clube em 2025, isso tem consequência no time fraco que o São Paulo tem hoje, e acho que nesse aspecto o São Paulo tem que insistir nesse ano e meio que falta para a gestão Casares no futuro para não virar o Corinthians. A coisa que mais me apavora hoje é ter um Corinthians em São Paulo, não é ter o Palmeiras, é ter o Corinthians. Porque o Corinthians é isso, de transfer ban, o Corinthians vai ficar insolúvel. E o São Paulo tenta não ficar insolúvel. Agora, só é possível essa caminhada com transparência, com clareza, e isso o Casares evidentemente não tem. E esse plano da base, que não tem, em tese, relação direta com o FDIC, com o saneamento financeiro do São Paulo, é mais nebuloso ainda, e nada me leva a crer que o Casares não tenha pretensões nesse novo CNPJ, que seria a venda de 30% da base. Inclusive participação nisso, como CEO, controle societário e tudo mais. Então a eliminação e o fora Casares e o xingamento, certamente dificultam a aprovação dele, desse plano dele, no Conselho Deliberativo, que já foi muito dele e não é tanto mais assim, né? Então essa é a conjuntura política, né? E o Casares virou, enfim, alvo, demorou para virar alvo. Ele que gosta tanto de se mostrar e aparecer nas redes sociais, ele vai capinar um pouquinho. Isso é mais significativo, eu acho, Danilo, quando surge espontaneamente muito mais. Do resto do estádio, né? E assim, a torcida organizada, ela não tem voto no Conselho. E o Conselho do São Paulo também vai muito no humor de cada coisa. Essa situação da base vai ser complicada de passar, porque o prestígio do Casares não é mais o mesmo. Ainda mais depois que o sofá saiu da sala, que o Zubeldia já mudou de tricolor, tá lá nas Laranjeiras. Acho que a eliminação do São Paulo ela ainda é mais dolorida, porque tanto na ida quanto na volta, o time teve chance de fazer, na ida principalmente, com um resultado muito melhor. E na volta, o São Paulo poderia ter feito 2 gols em 15 minutos. A do Luciano, que depois terminou com o Rigoni, e uma outra depois do Luciano. Só com sobre a relação que foi organizada, só pra não deixar passar, só pra pontuar uma coisa importante. O que fez a torcida, inclusive organizada, a festa Camô, também pode ser pesada. Os caras estavam lá, desde as 4 da tarde, fogo, recepção, não sei o quê. Os caras estavam uma semana inteira se mobilizando pra empurrar o time. E não teve uma vaia para jogador. Assim, de torcida organizada nenhuma. Ninguém falou, tem muito respeito com a camisa tricolor, nada disso, no final, provavelmente acontece. Na transmissão, senti falar que o Rigoni foi vaiado. Tudo bem, Então, esse é um resumo das notícias, né, galera, de hoje. Pra vocês poderem, como vocês puderam ver, é uma verdade. Lembrando que o Casares aí tá tentando negociar 30% da venda da base de Cotia, né? Provavelmente a preço de banana, querendo ter um superávit aí. E a torcida que comprou ingresso, como eu falei no vídeo de ontem, após o jogo, comprou ingresso, caríssimo. Ingresso de 400, 300, 250, 200 reais, dependendo da cadeira que você queria, pra ver a derrota do seu time em campo. E de noite fria, 13 graus em São Paulo, 7 horas da noite o jogo, a galera saiu correndo pra ir ver o jogo, sair correndo do trabalho. E aí um vexame desse, por causa de uma gestão incompetente, que é essa gestão do Júlio Casares. A culpa é sua. É você o culpado. E aí, ano que vem, termina a presidência dele, vamos ver. E a galera que tá lá dentro, que é o Conselho Deliberativo, Muricy. Até hoje nós não sabemos nem o que o Muricy faz lá dentro do São Paulo. É difícil. É essas notícias de hoje, galera. Voltamos, não sei quando, vamos ver aí com as próximas notícias. Provavelmente antes do jogo eu retorno aqui, porque agora vamos dar uma pausa maior, porque o São Paulo foi eliminado da Libertadores. Resta-nos o Campeonato Brasileiro e vamos fechar o ano tentando classificar para a Libertadores. Nós não vamos ganhar o Brasileirão. Pode esquecer, estamos em 7º na tabela, o máximo que a gente consegue é se manter. Beleza? Valeu.